Temos que ser honestos quanto aos nossos próprios defeitos e temos que ser empáticos quanto aos defeitos dos outros e dar a oportunidade de todo mundo sempre melhorar. Hoje vivemos o culto do cancelamento. Hoje vivemos o culto do intolerável, do imperdoável. Vamos sempre tacar na cara vacilos passados para odiarmos quem a gente admirava ontem, a odiá-los no presente e no futuro. Nós ignoramos que o ser humano tem a capacidade de evoluir. Como diria a música do Raul Seixas, ser uma metamorfose ambulante, ter a capacidade de melhorar a cada dia que você acorda. Mas a gente ignora, a gente adora, tem esse prazer sádico de ver uma multidão e fazer parte dela, do linchamento virtual, de criticar pessoas por comportamentos passados e, como eu disse, ignorar que no passado a gente era igual e hoje somos tão bons ou melhores ou estamos melhorando quanto aquela pessoa célebre que estamos atacando, ou nem precisa ser tão célebre, só o alvo da vez. Hoje não vai ser um vídeo especificamente sobre o culto do cancelamento, vai ser um vídeo para puxar a orelha de uma coisa que às vezes fazemos involuntariamente. Nossa bússola moral às vezes nos faz ser opressor, injusto e muito mais tóxico do que aquele comportamento que estamos criticando. E eu vou dar um exemplo do meu próprio passado, da pessoa detestavelmente chata que eu era e como hoje eu evoluí e busco sempre melhorar para compensar a chatice que eu fui. E, bom, eu continuo chato em muitos aspectos, mas pelo menos nesse que eu vou citar eu dei uma bela melhorada. Eu poderia aqui ficar pregando o discurso de tolerância, dar uma bússola moral ainda mais superior do que aquela bússola moral das pessoas que cancelam. Só que eu acho que isso é uma hipocrisia, eu acho que isso é uma masturbação de ego, uma automasturbação de ego. E eu acho muito mais sincero e franco se eu admitir coisas enojantes que eu era no passado e demonstrar o como a gente tenta melhorar. Eu não precisava revelar nada disso porque eu duvido que essas coisas explodiriam por aí. Eu sou um reles ninguém, as pessoas que eu enchi o saco no passado sequer lembram da minha existência. Eu não me apresento aqui como: olá, eu sou o cartunista e professor de arte Raposa, um renomado ninguém à toa, não só para fazer esse deboche da minha irrelevância, mas porque de fato eu nunca tive tanta relevância ou expressividade para que alguém lembre-se de mim. Se alguém remotamente lembrar de mim, tem todo o direito de me achar um chato, porém também tem que ver que eu evoluí. Mas para não ficar confuso, vamos só falar uma coisa breve. Perceba que o pessoal mais intolerável do cancelamento, da condenação, de colocar na forca pessoas por erros passados ou até recentes e impedir que essas pessoas reconheçam erros e melhorem, é justamente o pessoal progressista de esquerda, que se dizem ser isso, mas militam de maneira tóxica e reacionária tanto quanto um direitista fascista às vezes. Por exemplo, se você condena e critica e trucida pessoas por erros e vacilos, pessoas que nunca erraram e de repente vacilaram na sua opinião e você já quer trucidar ela, você está impedindo que essa pessoa evolua e melhore e mude de opinião, às vezes por pirraça ou por preservação de saúde mental, física que seja. Essa pessoa então vai continuar pregando aquilo que ela errou porque você praticamente não está dando chance dela melhorar. Ou você pegar coisas passadas para condenar as pessoas no presente, sabendo que hoje ela é uma pessoa diferente. As pessoas mais ativistas, progressistas que eu conheço, no passado já foram conservadoras porque a narrativa era diferente. Por exemplo, lá em 2004, quando eu estava no ensino médio, o meu único amigo na escola era um cara considerado gay. Depois ele assumiu que era gay, mas tinha essa desconfiança. Naquela época, se você sequer aproximasse de alguém que tinha essa opção sexual que o pessoal desconfiava, você também era atribuído a ela. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, muitos dos meus conhecidos na época que sequer ficavam do meu lado, ajudavam a espalhar esse preconceito, tinham esse receio de se associar a uma pessoa de opção sexual que ainda não era discutida, que as pessoas queriam fingir que não existia. Hoje, compartilham nas redes sociais bandeira do orgulho LGBT, defende discursos contra a homofobia, o que é maravilhoso ver essa evolução. Mas lá em 2004, por exemplo, sequer chegavam perto ou queriam aparecer publicamente com uma amizade de alguém de opção sexual tão distinta
digamos assim. E por que eu estou falando isso? Ai, para mostrar o quanto eu era um adolescente superior e progressista, eu falei que eu não ia fazer um vídeo fazendo essa vaidade ao meu ego e mostrar o quanto eu sou moralmente superior. Não, não é por isso. Ao mesmo tempo que eu tinha esse pensamento progressista, estava cagando pra opinião alheia e ia ser amigo do cara que todo mundo queria zoar só pela opção sexual, eu também tinha uns comportamentos cretinamente chatos que eu vou comentar agora. Eu tenho certeza que você já viu ou vê com frequência aquelas pessoas que postam uma foto mais sensual, por exemplo de lingerie na sala, e no topo colocam uma frase filosófica, e não necessariamente uma frase sobre autoestima ou empoderamento, uma frase filosófica às vezes falando de literatura, sei lá, que não combina exatamente com a foto. A gente sabe parcialmente porque fazem isso, não vou ficar aqui comentando, senão eu vou acabar me contradizendo com a minha redenção aqui, com a minha admissão de culpa. Mas eu era o típico cara em 2008, não sei, eu tinha 18 anos, não lembro exatamente o ano, tinha 18, 19, 20 anos. Eu era o típico cara o cara chato que via esse tipo de postagem e ia lá comentava pra provocar. Mas o que a foto tem a ver com a frase? Mas por que eu resumo esse meu comportamento como uma chatice extrema e não como algo tóxico? Porque eu não perseguia as pessoas por isso, eu não cagava regras sobre o que as pessoas tinham que fazer, tanto que se as inúmeras pessoas, e foram muitas que eu tretei no passado sobre esse tipo de coisa, ninguém vai ter nada comprometedor, nenhum print de eu cagando regra de que a pessoa não deveria fazer isso, censurando o comportamento, e muito menos eu falando coisas abjetas, machistas e misóginas, como chamando quem posta fotos sensuais, por exemplo, de vadia, puta, de sem vergonha, sei lá, esses termos biscates, sei lá, esses termos horrorosos que falam. Eu nunca fiz isso porque eu não achava que foto, roupa definia caráter. A minha treta que eu tretava com as pessoas era, segundo a minha cabeça, a hipocrisia. As pessoas tentavam... as pessoas eu achava que estavam tendo um comportamento vaidoso, fútil e artificial e tentavam se disfarçar como outra coisa, e eu queria que as pessoas admitissem, não sei porquê, eu sou uma pessoa chata naquela época, eu ainda sou chato, mas eu era muito chato, eu achava que as pessoas tinham que admitir que estavam postando fotos para ter engajamento e envaidecer os seus egos, dessa massagem de ego, etc. Hoje eu não perco tempo com isso, eu sei que as pessoas têm liberdade de postar essas fotos, que elas podem querer isso e elas não têm obrigação de admitir isso pra ninguém. Mas eu era muito chato. E o que me deixou muito chato, e ser mais ainda chato e criticar essas pessoas por isso, é que, por exemplo, eu tive duas amigas. Uma que era atriz pornô e outra que era modelo de lingerie. Por exemplo, a atriz pornô era minha amiga porque a gente era muito fã de cultura pop, a gente conversava só sobre isso, não tinha nada a ver com o trabalho dela. E ela admitia que postava fotos sensuais, eróticas, porque isso trazia engajamento, fazia bem, óbvio, pro ego dela, mas fazia bem pra profissão. Eu achava isso do caralho, eu achava isso demais, porque a pessoa estava admitindo que postava fotos sensuais para ter atenção e que também diretamente era bom pra profissão dela. A mesma coisa da modelo de lingerie, que também era minha amiga porque a gente era fã de cultura pop, a gente conversava só sobre isso. Essa admitia que postava esse tipo de foto porque era bom pra ganhar mais trabalho e que fazia bem pro ego dela ali, pra vaidade dela. Como eu tinha essas duas conhecidas que admitiam isso, eu achava que todo mundo tinha que admitir. Postava fotos sensuais, etc. Tinham que ser honestas, que nem essas minhas duas amigas. Era por isso que eu era um cara extremamente chato e enchia o saco. Claro que existem pessoas extremamente fúteis, artificiais, mesquinhas, que acham que a sua aparência, por estar no padrãozinho, ter muita gente que idolatra e faz essa massagem de ego, faça ela se sentir superior e tratar pessoas mal, etc., de maneira artificial e enojante. E é claro que muitas dessas pessoas que eu tretava eram assim. Mas tinha muitas que não eram, mas eu acabava colocando tudo no mesmo balaio pra encher o saco. E assim, eu admito que eu era extremamente xarope, chato e inconveniente. Porque as pessoas têm a liberdade, e hoje eu reconheço isso, de postarem, de serem vaidosas e fazer o que quiser na sua rede social, e cada um lide
com aquilo que essas coisas te atribuem. E eu admito que até hoje, às vezes eu vacilo e acabo cometendo esse erro, principalmente os dias que eu acordo de mau humor e eu vejo aquele contato vazio que te adicionou ou te aceitou e nunca interagiu, nunca socializou, mas a única coisa que ele posta é selfie, vaidosa o dia inteiro, às vezes umas extremamente sexualizadas, e eu fico me perguntando por que diabos ele me mantém como contato se não tem interesse de socializar. E aí às vezes eu acabo cometendo o vacilo de ir lá e falar, olha, por que você me mantém como contato? Obviamente eu não vou ficar dando engajamento nessas fotos que você posta, eu não fico massageando o ego de ninguém por causa de selfie, eu só adiciono ou aceito pessoas que eu quero interagir nos assuntos aqui. E eu acabo criando essa treta, aí a pessoa que nunca teve tempo para te responder ou vontade acaba surpreendentemente tendo tempo, porque você fere o ego da pessoa, você está ali sendo inconveniente e ela responde e sempre vai dar uma rinha de ego, ninguém tem razão e eu admito isso. E aí vai acabar com a pessoa te excluindo, bloqueando, te achando chato ou te atribuindo coisas que você não é, e ela tem até o direito de atribuir porque ela não te conhece e não sabe qual é a sua intenção e você só está num dia ruim. Óbvio que eu ainda tenho esses vacilos hoje em dia, mas eu sempre tento me controlar a não cometer essas coisas, e quando eu encontro esses contatos vazios que faz isso, eu tento só excluir. Mas a gente é um ser humano falho e eu confesso que dá vontade de ali provocar o ego dessa turma. E por que eu estou admitindo isso? Como eu disse, temos que ser honestos quanto aos nossos defeitos, para que a gente tenha a capacidade de melhorar e evoluir. Se de vez em quando eu vacilo desse jeito hoje em dia, bom, eu estou muito melhor do que quando eu tinha 18 anos, 19 anos, que eu vivia só fazendo isso em redes sociais. Então, fica isso como exemplo a não se fazer, e o exemplo de se fazer é admitir para tentar melhorar. E se tem gente que me odeia, se é que reconhecem a minha existência, que nem eu falei no começo do vídeo, simplesmente nem sabem mais que eu existo, eles têm direito de achar eu chato. Porém, será que eu deveria, se alguém um dia me expor por causa disso, ser criticado e condenado por algo que eu não faço mais, por algo que eu evoluí e que eu admito que era uma chatice e uma imaturidade minha? Pois é, porque eu estou me expondo aqui, demonstrando defeitos meus de comportamento na internet, etc. Porque eu, como essas pessoas que são canceladas, crucificadas, tenho o direito de evoluir, ter suas segundas chances. E que você também no passado tinha muito comportamento conservador, eu tenho certeza, às vezes até reacionário, e eu tenho certeza até às vezes pior, você talvez cometesse até as coisas que hoje você critica. Só que como você é um reles ninguém que nem eu, ninguém fica sabendo, então é fácil hoje você posar ali no alto de um pedestal e crucificar como se você fosse perfeito e nunca tivesse vacilado ou mudado de ideia. Temos que ser honestos quanto aos nossos próprios defeitos e temos que ser empáticos quanto aos defeitos dos outros e dar a oportunidade de todo mundo sempre melhorar. Eu acho que a única coisa que a gente tem que ser intolerável e saber que não dá para dar uma segunda chance é o bolsonarista ferrenho que se lambuzou nessa toxicidade, nesse fascismo, que ganhou fama com isso e que é impossível, eu acho, aí talvez seja intolerância minha, eu esteja sendo tudo aquilo que eu critiquei no vídeo, mas eu acho assim muito pouco provável que um deputado bolsonarista, um youtuber investigado pelo STF, bolsonarista, de fato um dia vá se arrepender do que foi, porque essa turma já é velha e tem plena ciência do que fazem, e pior, eles criam engrenagens e manipulações para sustentar essas coisas, ou seja, é muito bem pensado, não é uma coisa de impulso ou de imaturidade. Mas aí é só minha opinião e talvez eu mude de ideia daqui a uns 10 anos, quem sabe, a gente tá sempre evoluindo, quem sabe eu fico muito mais tolerável e acredite muito mais na fé e na boa vontade dessa gente. Eu duvido, porque parece que eu fico cada vez mais niilista quando se trata do fascismo. Mas, essa é a discussão de hoje. Reflita, pense e comente aí nos comentários se você tem essa honestidade sobre si mesmo. Quais efeitos você tinha no passado, quais comportamentos você tinha no passado que hoje você é indiscutivelmente contra e você reconhece que melhorou muito.